Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e senta que lá vem história. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Access Software, e vamos para o Pod Café de muita informação. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software, e hoje temos o prazer de ter mais uma mosca branca da TI para conversar um pouco aqui no Pod Café. Eu sou Claudinei Santos, sou editor do portal TI Inside e do portal Saúde Digital News. Sou jornalista especializado na área de tecnologia de informação e já atuo há mais de 40 anos. Então, como se diz, eu faço parte daquela equipe de Jurassic Park. Quando eu falei que era mosca branca, você não tinha ideia, né, Mr. Anderson? Que era 40 anos de história aí no jornalismo da TI brasileira. Claudinei, nós estamos muito honrados em receber você aqui no nosso Pod Café. É um lugar onde a gente reúne o pessoal da TI, então tem a nova geração, a velha guarda e o pessoal que está chegando agora, para conversar um pouco sobre os causos da TI. Mas antes da gente começar, você podia falar um pouco aí da sua história, do Claudinei, né? E falar um pouco também tanto do TI Insight como do Saúde Digital News para a gente? Para começar, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a escrever sobre a área de tecnologia de informação, nem se chamava tecnologia de informação, chamava-se processamento de dados. Então, era muito tempo, era o CPD, era o cérebro eletrônico. Eu fiz faculdade de jornalismo e meus colegas da faculdade de jornalismo achavam muito estranho aquele cara que escrevia sobre cérebro eletrônico. Então, era algo muito estranho, porque naquela época a gente fazia a faculdade de jornalismo e muitas das aulas sequer tinha uma máquina de datilografia para a gente. É uma coisa para vocês terem uma dimensão, que naquela época o que existia eram os mainframes da IBM, os grandes sistemas de disco de armazenamento, as entrada de dados era feita por cartão perfurado, depois foi feito pela entrada de dados, mas tudo isso era desconectado, não existia rede, não existia internet, não existia celular, não existia redes sociais, ou seja, nada que as pessoas acham que sempre existiu toda a vida não existia naquela época. Era tudo mato. Imagina, né, cara? Foi testemunha e noticiou a evolução da TI, né, cara? Exato. E como eu aprendi um pouco sobre tecnologia, que coincidentemente eu comecei a fazer estágio, procurei emprego, né? Na verdade, também não existia estagiário de jornalismo, né? Você entrava no último ano e fazia um teste nos jornais, se você fosse aprovado, você começava a trabalhar. Então, eu fiz um teste no Grupo Folhas, né, e comecei a trabalhar na Folha da Tarde como repórter geral. E, ao mesmo tempo, eu tinha um irmão que trabalhava na área de CPDs, e a empresa que ele trabalhava recebeu um jornalzinho chamado Data News, um jornalzinho que foi o pioneiro na área de tecnologia. E aí, nesse jornalzinho Data News, tinha um anúncio que precisava de um freelancer para o próprio jornal. E aí, como era perto de casa, eu fui lá e acho que foi o único que foi lá e acabei contratado como freelancer. Então, eu trabalhava de manhã nesse jornal, trabalhava à tarde na Folha e à noite eu terminava a faculdade de jornalismo. E pelo fato antes de ser jornalista, eu ter trabalhado numa multinacional na área de tecnologia, era uma empresa chamada GTE, que hoje seria talvez a Alcatel, que ela foi mudando de nome, e ali eu trabalhava na área financeira. E quando eu for implantar o computador na empresa, cada profissional de uma área tinha que ser um elemento de ligação com o pessoal do CPD. Então, eu fui escolhido pela área na área financeira para conversar com o pessoal da área técnica para entender o trabalho deles e fazer a interação do trabalho de tecnologia com o trabalho financeiro. Então, naquela época, eram grandes relatórios de formulário contínuo, aquele papel verde listrado, zebrado, a entrada dos dados era feita por cartão perfurado,
E quem trabalha... Essa empresa aí, que se tornou então a Alcatel, foi muito antes eles sonharem com trabalhar com telefone também, né? Porque hoje a Alcatel está aí consolidada com telefone celular. Aqui no Brasil não é nem tão popular, mas na Argentina, quando eu morava lá, eu usava Alcatel direto, era muito comum Alcatel. E isso foi muito antes eles pensarem o que seria o destino deles, na verdade. Essa GTE, ela tinha um prédio que era o que seria o Via Funchal, sabe aquela casa de show Via Funchal? Lá foi a sede da GTE. Eu trabalhava lá no quarto andar. Quando ventava, caía 4 ou 5 janelas a cada ventania daquele prédio. Com isso, eu era o elemento de ligação da área financeira e ficava entendendo como é que funcionava. Então, eu sabia qual era o conceito do computador, né? E aí fui fazer um cursinho numa empresa chamada DP System. E aí que eu comecei a entender um pouco mais, que era um curso de análise de sistemas, né? Eu não me formei, porque meu objetivo lá era só entender para poder escrever. E aí eu fui aprendendo mais sobre o que é o conceito do computador, né? Como é que funciona o conceito do 0 e 1, né? Como o conceito da linguagem, e naquela época era COBOL, Fortran, enfim, era um outro mundo que hoje as pessoas nem imaginam que seja, né? Então você tinha o fluxo de programação. E aí foi aí que o bichinho da TI te picou. E aí me contaram uma história que eu caí nela, que dizia que tecnologia seria a profissão do futuro. Mas não falaram quando é o futuro ainda, né? Veja bem. Veja bem, aí eu fiquei quase 7 anos trabalhando entre a Folha e o Data News. Então, depois que eu me formei, trabalhava de manhã aí na Folha já comecei a trabalhar à noite, eu fui subeditor de educação da Folha da Tarde, então fazia o período noturno, basicamente, e de dia eu trabalhava no Data News. Então, eu consegui conciliar as duas coisas, mas aí aconteceu um fato que mudou muito a informática, principalmente no Brasil. Houve a questão da reserva de mercado. Surgiu a reserva de mercado e houve uma concorrência do governo para a fabricação de computadores nacionais. Eram os mini-computadores. Foi a concorrência dos minis que mudou completamente aqui a regra do jogo de importação de computadores. Então, o mercado foi fechado, não podia se importar mais nada, e o governo criou uma série de regras para você fabricar os produtos nacionalmente, mesmo que a maioria das vezes era só uma montagem, né? E só que com isso, uma empresa era em Porto Alegre, outra era em Belo Horizonte, outra era no Rio, eu ficava em São Paulo. Aí eu comecei a viajar e aí como não deu mais para conciliar, porque não dava mais para alguém ficar cobrindo minha falta lá na Folha à noite. Então, começou a ficar viável, então eu optei por investir nessa área de jornalismo de tecnologia, né? Você foi para a área que seria o futuro, né? Então eu aprendi fazendo, como se diz, né? A grande vantagem de eu ter conhecido como funcionava um CPD é que eu sabia como as coisas se conectavam. Então, para que servia desde uma unidade de fita, como era fabricada uma fita impressora, como era fabricada uma fita magnética. Então, eu sabia fazer a correlação das coisas, porque as pessoas não tinham ideia nem para que servia, né? Como também não existia literatura, como eu falei para você, não existia internet, não existia o Google, não existia e-mail, o que existia era o catálogo dos produtos. Então, eu ficava lendo o catálogo do produto para poder escrever sobre os produtos, sobre para que servia. E aí, nessa jornada, né, fui conhecendo muita gente, então, muita gente me ajudou, me ensinou, me criticou, mas eu tinha uma grande vantagem, era um trunfo que existia no mercado de imprensa de tecnologia, porque só tinha o Data News e uma publicação do Serpro chamado Dados e Ideias, que era uma revista mensal. E o Data News era um tabloide quinzenal. Então, se você quisesse ler qualquer coisa em português, tinha que ler o que eu escrevesse, seja lá um catálogo. Você dominava o noticiário. Dominava o mercado. Ou o cara lia ou não lia. Não tinha outra opção, entendeu? Então, você vê como é que a coisa mudou muito. E aí, isso dá para explicar bastante, né? Eu acho que por que os TI Insight, para quem não está chegando agora e não sabe qual é o endereço, é tiinsight.com.br, que vai estar na descrição.
porque o TI Inside é hoje um dos principais, se não o principal veículo de comunicação de tecnologia TIC, né, tecnologia da informação do Brasil. Eu estou lá, no meu newsletter, eu acompanho as notícias para ficar atualizado. E aí eu te faço a pergunta, né? Como você se vê hoje com o TI Insight sendo um dos grandes veículos aí importantes para o noticiário de tecnologia? E passando todos esses anos, o seu objetivo ali foi atingido? Era isso que você queria? Qual a importância dele para o mercado em geral? Assim, bom, a TI Insight surgiu, na verdade, dentro de um grupo que chamava Converge. Então, eu já criei, como eu falei para você, nessa minha vida aqui, eu já criei várias publicações, matei várias publicações, como se diz, né? Então, 40 anos, né? Então, muito tempo atrás, eu falei, trabalhava no Data News, aí criei um jornal que se chamava também Informática Hoje, e depois eu tive um dos sócios nesse Informática Hoje que criou uma empresa chamada Converge. Ela acabou se saindo o grupo Converge Comunicações. E o criador desse grupo, o Rubens, ele tinha uma publicação na área de vídeo, tinha uma publicação na área de telecom, mas não tinha na área de TI. E aí ele me convidou para fazer parte da sociedade, criar a Convergecom junto com os demais sócios, e aí nós tínhamos a publicação que cobriu o que se chamava convergência digital ou convergência tecnológica, que era conteúdo audiovisual, que era telecomunicações e tecnologia da informação. Né? E nós sempre estamos no foco do mercado corporativo. Eu nunca enveredei para o mercado de varejo, para o mercado de game. No grupo já que eu dirigi, nós tivemos publicações para o varejo, para game. Para vocês imaginarem, eu tive uma revista que falava só sobre Lotus 123. Hoje as pessoas também... que o Excel acabou com ela, né? Então, eu tive uma publicação que foi a Bíblia da Web 2.0, né, que é o do Industry Standard, que foi uma publicação que foi um fenômeno na época da bolha da internet, né? Mas eu sempre tive foco no mercado corporativo. Então, essa experiência me deu uma tranquilidade, né, e uma segurança em saber separar o que de fato interessa e o que é buzzword para o mercado corporativo, porque com o advento da internet, também notícias sobre tecnologia não faltam. Agora, entender o que é realmente importante ou não é muito difícil. Então, isso me propiciou saber diferenciar uma coisa da outra, né? E o que vale a pena investir, porque muita gente falou sobre tecnologia que acabaram no ano seguinte já não existia mais, né? Já não existia. Isso acontece muito no mercado, né? Já foi a época da bolha da internet, por exemplo. Muito IPOs, muita loucura que na época não se justificava. Hoje ainda tem coisas parecidas, mas naquele tempo não tinha essa quantidade de informações que as pessoas têm para entender melhor o mercado, como fazer um IPO, como fazer um investimento, né? Hoje tem o Elon Musk mandando um tweet e subindo a Dogecoin, né? Exatamente. Agora tem o Bitcoin. Famigerada Dogecoin, né? Pô. Peraí, deixa eu ganhar alguns milhões. Dogecoin é legal. Dogecoin to the moon, rapaz. Eu comprei essa porcaria, tem que subir agora. Agora tem que subir. Para você ter uma ideia de quão é relevante a história de 40 anos na área de TI, o termo PC, né, veio ali junto do IBM Personal Computer, daí que vem o PC, e surgiu há 40 anos atrás, agosto de 81. Então você imagina, foi o Apple One começou a ser vendido ali em 76, o kit da Apple, e a IBM só em 81 lançou pela primeira vez o termo que todo mundo hoje utiliza, né? PC, Mac ou PC, ficou no mercado. Então, você acompanhou a história realmente ali desde os seus primórdios. Antes disso, nós tínhamos uma revista chamada Micromundo, que era um microcomputador, não falava-se PC, falava-se microcomputador. Lembra-se, teve o Apple II, o TRS-80, o TK-90, era o mundo do microcomputador. Aí veio o PC, aí nós tínhamos esse tabloide que era encartado dentro do Data News, virou uma publicação independente, e depois, com o surgimento do PC, virou o PC Mundo. Agora, o grupo que editava essas publicações, na verdade, o nome do grupo era IDG, só que aqui no Brasil era conhecido só como Computer World, que era uma das publicações do grupo. E aí o PC Mundo virou PC World, que é uma publicação que hoje existe só na internet, obviamente, mas era
disputava o mercado com uma outra publicação chamada PC Magazine e outra chamada Byte, que eram 200, 300 páginas quinzenais, ou chegaram a ter até quase 200 semanais. Era um catálogo de produtos, né? Era uma lista telefônica a cada 15 dias. E falando de uma coisa muito de nicho, né? Muito de nicho sempre. Porque naquela época era um público bem delimitado. Hoje, quando você fala em tecnologia, o alcance é muito maior, né? O range é muito maior, né? Falou ali de Lotus 123, que é o tataravô, talvez, do Excel. Ninguém fazia ideia do que era, né? Mas hoje, quando você fala em Excel, todo mundo sabe o que é. Minha sogra sabe o que é Excel. E o Lotus foi, antes do Excel, o Lotus era que dominava o mercado. Então, assim, eu tinha uma revista que chamava Lotus 123 Word. Aí era uma revista que existia também nos Estados Unidos, obviamente, né? Porque, era, como eu falei, era desse grupo IDG, que eu dirigi aqui no Brasil por muito tempo. E aí eu tinha um professor que trabalhava na GV, que era meu colaborador. Ele escrevia macros de Lotus 123. Então, macros são aqueles pré-programas já que fazem uma tarefa determinada. E aí um dia ele me liga e fala, olha, Claudinei, eu vou ser especialista em Excel. Parei de trabalhar com Lotus 123 e vou trabalhar só com Excel. Aí eu fechei a revista na hora, cara. Nem pensei duas vezes. Fechei a revista na hora, porque se nem os caras que eram os apaixonados pela Lotus continuaram com Lotus 23, hoje... Era uma barca furada, com certeza, né? A Petrobras foi o grande usuário, né, da Lotus. E hoje, quando tem a pesquisa do professor Meirelles da FGV, você vê lá que o Lotus 123 dá 1%, que ficou algum nicho de governo, algum nicho que até hoje existe, mas ninguém mais sabe o que é. Pô, será que a Petrobras ainda utiliza? Se for, tá explicado aí onde estão as brechas do mensalão. As planilhas ali ninguém entende, né? Tudo calculado em Lotus, cara, pô, não vai dar para auditorar isso aqui, não. Às vezes o Excel não abre, deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Aparelhinho, né? Tinha aquele handheld do Lotus, não tinha? Antigamente? Tinha, sim. E também desapareceu. Era um handheld da HP. Eu mandei buscar por imagem aqui, o Google nem sabe o que é isso, entendeu? Quando o Google não sabe uma coisa, é preocupante. Né? Isso foi varrido da existência. Então, Aspira, o negócio é o seguinte, tu vai reinstalar esse sistema legado aí no servidor novinho, Windows 2000, que eu acabei de instalar, viu? Belezinha, patrão, deixa eu te perguntar, tá onde? Tá no Dropbox do instalador? Tá em alguma outra nuvem? Como assim, Aspira? É um sistema legado, rapaz. Tu tá querendo achar o legado na nuvem? Não, beleza então. Tá onde então? Tá no pendrive? Tá contigo? Tem que pegar no almoxarifado? Pendrive, Aspira. Que pendrive? Ô, Aspira, é o seguinte, cara. Tu vai descer até o porão, entendeu? Tu entra na salinha assim, acende a luz, muito importante, acende a luz, dá uma olhada boa, que tem umas aranhas muito bizarras lá embaixo, entendeu? Tu vai pegar mais ou menos na terceira ou quarta caixa do lado esquerdo. Enfim, uma caixa pesada cheia de disquete. Quando você achar ela mesmo, entendeu? Disquete? Nem CD, não? Não, Aspira, é disquete. E aí tu tem que ir ali no terceiro andar, na única máquina que ainda tem drive de 3 e 1/4, pra você poder rodar essa parada, entendeu? 3 e 1/4. Ô, patrão, você tá ficando doido, patrão. Isso não existe, não. Aspira, desce, escada, esquerda, foge de aranha, pega a caixa, terceiro andar e bota lá. E cuidado pra botar na ordem. Pelo amor de Deus, não estraga esses disquetes, Aspira. Não estraga esses disquetes. O mundo mudou quando os computadores começaram a se falar, né? Quando eles começaram a se conectar. Porque todo mundo me pergunta o que eu acho que foi mais importante, né? Todo mundo acha que o mais importante foi o celular, ou o pessoal acha que foi as redes sociais, ou acha que é a internet. Mas, na verdade, o mais importante foi quando as máquinas começaram a se conversar, né? Porque eles não se comunicavam. Então, a partir do que eles começaram a se comunicar, que possibilitou a abertura do caminho para tudo que existe hoje, né?
E, obviamente, a internet foi o explosivo, né, que justamente conectou todo mundo aí mundialmente. E conectou. Aí não tinha mais volta, né? Não tinha mais volta. O pessoal, né? por enquanto, estava ali em BBS, estava ali no Ninja, cada um no seu, né? Mas de repente falou: não, vamos conectar todo mundo numa grande rede aqui, aí já era. Aí chegamos até onde estamos hoje. Semana passada faleceu o Mandic, né? Foi criador do BBS. Pois é, criador. Eu fui usuário ali do BBS do Mandic, comecei a minha história ali de computação, vamos dizer assim, ali no chat da Mandic do BBS. E tinha que acessar depois da meia-noite, entendeu? Era caro o pulso. Então, meu pai só deixava acessar depois da meia-noite. Você vai lembrar que o Mandic fazia umas reuniões numa pizzaria ali perto da Rebouças, em Pinheiros, que ele e os apaixonados pelo BBS se reuniam lá para bater papo, discutir, né? E eu ia lá e eu sorteava assinaturas do PC Mundo para os participantes lá do BBS. Aí tinha uma empresa aí e sorteava o modem. Hoje ninguém sabe o que é o modem. Pô, 1.400 baldes por segundo. Então, ali que ele começou o BBS. Se fosse um S Robotics externo, então era luxo. O S Robotics, exatamente. Foi ali que começou o BBS. E aí acabou se transformando depois com o lançamento do e-mail, que é outra coisa que explodiu, né? Modificou muito, que hoje a gente entende por tecnologia da informação, né? Mas aí as startups, né? As empresas inovadoras, né? Como eu falei para vocês, eu tenho uma outra publicação que é a Saúde Digital News, que houve também hoje um grande avanço no uso da tecnologia na área de saúde. Pois é, né? E com a pandemia, né? Com essa pandemia, muita coisa, muito processo teve que ser digitalizado, né? Eu ia até te perguntar, como é que foi, você acompanhando aí com Saúde Digital News, como é que foi acompanhar essa evolução em um prazo de tempo tão apertado, né? De repente eu vi aí um monte de laboratório que não tinha exame online, não tinha, até o atendimento, teleatendimento, né? Não era normatizado e começou a acontecer, então surgiu empresas aí do nada que para fazer salas de atendimento e assim por diante. Como é que foi acompanhar esse boom aí dos últimos 365 dias, vamos dizer assim? Aí eu também tive um pouco de sorte, porque, na verdade, a Tenside ela faz uma série de eventos todo ano, né? E tem um evento que é um dos mais antigos que eu já faço, que é um evento focado na área de saúde, que é o Fórum de Saúde Digital. Ele é focado no uso da tecnologia para toda a cadeia de saúde, né? Clínicas, laboratórios, hospitais, universidades, toda home care, tudo que tem a ver com a cadeia de saúde. Eu já fazia esse evento há algum tempo. Então, era um evento anual. E aí, eu vi que o mercado estava crescendo, eu falei, eu vou criar uma publicação para ajudar a divulgar mais esse evento. E isso aconteceu no final de 2019. E aí comecei a preparar o site. Aí eu lancei o site no começo de março, e quando chegou na segunda quinzena de março, estourou a pandemia. E aí o site cresceu enormemente, porque todo mundo hoje começou a falar sobre o uso da telemedicina, sobre a questão das plataformas para Covid, né? O novo modo, novo normal, novo modo de trabalhar. Então, com isso, ela cresceu muito e obviamente, surgiram muitas tecnologias que estão transformando a área de saúde. Uma das principais é o uso de inteligência artificial, né? Então, com a inteligência artificial, hoje você pode fazer os exames com muito mais precisão, muito mais rápido. Com a telemedicina, você tem uma série de atendimentos que você pode fazer à distância, né? Desde, por exemplo, telepsicologia. Era uma coisa que eu não conseguia entender, por exemplo, quando é a telepsicologia, né? Você tem que ir no consultório para ser atendido. Eu achava um absurdo, porque não fazia muito sentido. Você ia lá e tá conversando, você consegue. Nós estamos aqui, nós quatro, todo mundo em vídeo, nós conseguimos conversar normalmente. Então não tem por nada é afetado, né? Então foi algo que demorou demais. Teve que vir uma pandemia, uma tragédia para acelerar esse quesito. Tanto que a psicologia não teve problema de restrição, né? A telemedicina teve restrição, o governo teve que intervir para que fosse aprovado o uso da telemedicina de forma emergencial, porque ela não está aprovada de forma definitiva, ela está aprovada só de forma emergencial. Mas o Conselho de Psicologia aprovou a telepsicologia. E uma das coisas que você falou, Diogo, é que as pessoas até preferem fazer sem estar presente fisicamente, porque dá mais liberdade, a pessoa se sente mais à vontade
para conversar. Com certeza. Eu estou em casa, né? Às vezes. Isso. Comunicação à distância dá muito mais liberdade. Eu digo isso especialmente pelo meu relacionamento com o Gomes, o que ele me faz ouvir enquanto eu estou falando com ele é uma coisa assim totalmente desnecessária. Eu queria menos intimidade. Se fosse pessoalmente, você ia para briga, né? Ah, certeza. Algumas coisas iam ser meio estranhas se a gente tivesse presencialmente. E cresceu muito esse mercado de uso, né? E hoje tem o que eles chamam aí dessas síndromes que as pessoas ficam trabalhando aí, síndrome de burnout, né? Que as pessoas ficam estressadas. Então, é um mercado que está crescendo muito. E você só pode atender esses pacientes usando a telemedicina, né? Não precisa ter o contato presencial, né? Então, acredito que veio muito para favorecer o uso de tecnologia na área de saúde. E agora, com as startups, que na área de saúde elas chamam health techs, na verdade, né? Os health techs estão sempre aparecendo com soluções inovadoras. Os planos de saúde foram criados, planos de saúde também disruptivos, com preço muito mais acessível, com cobertura que permite acesso às pessoas que ficaram prejudicadas, às vezes, por perder emprego, por problema de poder aquisitivo. Então, eu acho que assim, um cenário que mudou muito em praticamente um ano, né? Estão falando de um ano aí de pandemia e a saúde hoje é outra coisa. Com certeza. Você comentou aí sobre os eventos, né? Eu já tive a oportunidade de ir a eventos presenciais na época, e eu queria que você falasse um pouco dos eventos e como é que foi esse um ano aí, que eu sei que vocês estão fazendo bastante coisa online ainda, né? Mas foi assim, para o pessoal que trabalhava só com evento, é um impacto bem grande, né? A pandemia afetou bastante, né? Foi muito grande. Nós fazemos evento fisicamente, né? Presencialmente no World Trade Center, né? E está fechado até hoje para eventos, né? Porque não está nem legalmente aprovado, né? Nem por lei você pode fazer, né? E o que aconteceu é que assim, nós fazemos esses eventos praticamente todo mês, tinha um evento da TI Inside na grade. E quando chegou em março, todo mundo ficou, né, parado para ver o que vai acontecer. E aí nós resolvemos, a partir do segundo semestre do ano passado, fazer no modo virtual. Então, a gente começou, desde junho do ano passado, a realizar esses eventos. Nós fizemos uma readequação da grade e hoje eles passaram a ser 100% virtual. E, como se sabe, tem o fator positivo, né? Porque você tem uma entrega de conteúdo, né? Você pode participar desses eventos conforme a tua agenda. É uma coisa que facilitou muito a participação das pessoas, porque elas estão em casa, então não tem que pegar carro, não tem trânsito, não tem que pagar estacionamento. E às vezes pessoas de longe de São Paulo, né, pode participar também, que era custo de viagem, né? Podia. Agora, a única coisa que ainda não se sabe é aquela coisa do cafezinho, aquela coisa do abraço, é uma coisa network, né? O que se discute é que no futuro esses eventos serão híbridos, né? Então, uma parte vai ser ali no contato pessoal e as outras que não puderem participar pessoalmente vão através da internet, através do digital. Inclusive, até, Claudinei, deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu estou pensando que nossos ouvintes são espalhados aí pelo país inteiro, e como a gente está falando que você está na TI há muito tempo, a gente tem que explicar que tem um World Trade Center em São Paulo, entendeu? Senão os caras vão achar que você está fazendo evento lá. Não tem nada a ver com Nova York, onde caíram as torres. Não é isso, galera. Ali nas Nações Unidas. Isso, inclusive estamos com saudades de lá. Hoje nós temos agora esse mês um evento focado na área de blockchain, que é um tema bastante também diferenciado em termos de uso de tecnologia no mercado corporativo. Vamos ter um evento novo agora que vai estrear em junho, que é um evento sobre EGS, né? Toda essa questão de sustentabilidade, do social, da ecologia, né? Hoje as empresas que são empresas enquadradas dentro do que se classifica como elas têm mais valores de mercado, mais valor de bolsa, né? Os fundos de ações de empresas de EGS estão crescendo muito. E para isso você precisa de tecnologia para monitorar, para gerenciar. Então, descartes de produtos, de lixo eletrônico, para crédito de carbono. Existe uma área de governança que é muito forte.
e também uma série de ações que as empresas têm que tomar para a inserção das pessoas no trabalho, né? Tem que ter acesso, problema de discriminação, transparência. Então, essas 3 letras do ESG está propiciando uma grande oportunidade para as empresas que fornecem soluções e tecnologia para esse mercado aí ambiental, de recursos humanos, né? E alinhado todo com esse movimento que a gente tem de Fórum Econômico Mundial, com, né, preservação das florestas, enfim, toda essa sustentabilidade que, se a gente não tiver isso, logo nós não vamos poder viver no planeta, né? Claudinei, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho observado ao longo dos anos. Eu não estou com tanto tempo de estrada que nem você, mas estou lá tem um tempinho também. E o que acontece? Eu tenho observado, e aí é um bate-papo aqui, ver se você também observa isso, que a previsão, o tempo entre as minhas profecias e o tempo delas se cumprirem reduziu muito, entendeu? Antigamente eu via uma tendência tecnológica e, levava 5 anos. Eu falava, isso aqui vai ser assim. 5 anos depois, aquilo, né, se consolidava, né? E você que está justamente aí em notícias, vendo aquilo que é tendência, está acontecendo muito rápido agora, é só impressão minha, porque assim, eu vejo umas notícias e de repente, pum, já está aí espalhado com acesso para todo mundo. Você percebe isso também? Hoje tem muitas tecnologias que facilitaram a aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a tecnologia de nuvem, onde você pode fazer provas de conceito sem ter que contratar grandes espaços de computação. Você tem ferramentas que eles chamam de ferramentas ágeis, que você vai fazer fazendo. Então, você lança um projeto e você já coloca ele no mercado e vai evoluindo, vai corrigindo os problemas, vai corrigindo as imperfeições. Então, você acelera o desenvolvimento de produtos, porque você não espera o produto ficar completamente pronto, né? E aí, você faz um teste de software rápido, depois você melhora esse teste de software, então você consegue agilizar bastante o que eles chamam time to market, né? Então, você criar uma coisa e colocar ela no mercado. Então, tem os conceitos aí de MVP, que são o mínimo que eles chamam de projetos viáveis, né? Mas várias tecnologias também estão sendo desenvolvidas há algum tempo, né? Por exemplo, quando se fala em virtualização já é uma tecnologia dos anos 70. É que agora ela se tornou muito acessível. Então, ela permitiu que você transformasse um data center com um computador em vários, né? Ela permitiu você virtualizar os servidores e criou uma capacidade computacional muito forte, né? E tem tecnologias que efetivamente trazem mais impacto para o consumidor final, mais para o usuário final, e outras que trazem mais impacto para a organização, né? Então, por exemplo, eu creio que a próxima onda vai ser a tecnologia de reconhecimento de voz, que eles chamam de NLP, né? Linguagem natural. Você vai falar com a máquina. Então, tudo hoje que você faz clicando, arrastando, você vai fazer falando com a máquina. Porque exige uma grande capacidade computacional, mas também exige uma grande interpretação das palavras. Então, eu já até visitei há muitos anos atrás um centro científico da IBM, onde tinha 3 prêmios Nobel trabalhavam nesse centro. E eles tinham um grupo que eles já discutiam a linguagem com pessoas de vários países diferentes, com vários tipos de raça, justamente porque a linguagem tem também a questão da gíria, né? Tem a questão da localização. Então, eles já trabalham nessa linguagem há muito tempo. Então, hoje a gente já tem aí várias soluções que você pode conversar com a máquina aí que faz o reconhecimento de voz, mas que estão começando. Mas eu acho que mais rápido do que a gente pensa, a gente vai estar conversando com as máquinas e não mais digitando ou arrastando, ou passando o dedo na tela, né? Então, isso eu acho que vai também ter um grande impacto, porque você vai permitir também um maior acesso para pessoas com algum problema de deficiência. Eu acho que vai facilitar também, né, a formatização da criança, conhecer as soluções conversando com a máquina, né? Que hoje as crianças também aprendem muito rápido. Então, isso acho que vai... Ah, certeza. Tem um molequinho de 11 meses que ele já fica com o dedinho assim, ó, quando vê o celular. Ele não fala, mas ele já muda o vídeo, né? Já pula a propaganda. Certeza. Então, isso vai acelerar bastante. E aí tem coisas que ainda precisam um pouco do aperfeiçoamento, tipo realidade virtual,
Mas são tudo conceitos que já vêm de um tempo. Por exemplo, blockchain, que é o negócio... Mas assim, é de 2010, a gente já tem 10 anos da tecnologia rodando aí num lugar comprovado para começar a querer ser cogitada agora e, para ser implementada em massa, sei lá, daqui 2, 3, 4 anos, né? É uma conjunção, né? A conjunção do estágio de desenvolvimento, do mercado e preço, né? Porque tem que ser algo que seja acessível. Então, conforme aquela coisa, que nem é o quentinho porque vende mais para quentinho. Então, no momento que expandir a utilização, cai o preço e cada vez cresce mais. Então, a tecnologia tem essa característica, né? Só que o que acontece na área de tecnologia de informação é que surgem tecnologias revolucionárias. Se você pega outras tecnologias, você vai lá, a indústria do automóvel. O automóvel ainda é o mesmo conceito, né? Um motor a explosão, seja lá que combustível usa, 4 rodas, uma direção, mudou o design, né? Mas agora estão sendo colocados recursos de tecnologia lá dentro, mas ainda é o mesmo conceito de evolutivo. Na área de tecnologia de informação é revolucionário, porque quem que imaginou que existiria internet? Quem que imaginou que existiria celular antes disso? Então, quando você vê, é disruptivo. Você mesmo as redes sociais. Eu criei um evento muitos anos atrás chamado Web Expo Forum, que reunia tudo que aconteceu naquela época em termos de redes sociais. Então, eu fui o primeiro a falar de Google, o primeiro a falar de Facebook, toda essa parte de jornalismo colaborativo, redes sociais. Cada tema que a gente discutiu naquele congresso acabou virando um mercado por si próprio. Isso é um negócio muito legal, até falar de Google como uma novidade, porque assim, essa geração agora já nasceu Google, né? Já conhece isso, né? Ninguém sabe o que era Alta Vista. Isso, eu me lembro a primeira vez em que eu ouvi falar de Google, porque antes no Brasil a gente usava KD, a gente usava Alta Vista, aquela coisa toda. E tinha um outro que eu não me lembro o nome, que levava, assim, tinha uma busca mais precisa, levava mais de um dia para te dar resultado. Você abria lá e ele ficava... tinha um site que fazia isso. O negócio ficava pesquisando um dia, no dia seguinte você ia lá e pegava. Era esse grau de maluquice. Né? O cara ia nas bibliotecas, pegar os livros. Quem me falou sobre isso foi meu professor cara, nem lembro. Eu só lembro que o nome do cara era Ariel. Isso eu não vou me esquecer. O nome do professor era Ariel. Então, Ariel, se você estiver ouvindo a gente aí, um abraço para você. Imaginária, nessa época, existia a tal da Web 2.0. E o que era novidade era a famosa web semântica, que até hoje ainda as pessoas brigam para ter a famosa web semântica, que é você colocar o resultado especificamente do que você está procurando, porque quando você procura um termo no Google, aparece um monte de termos que não tem nada a ver com o que você está pensando, que você está buscando. Então, a web semântica prometia entregar justamente o que você estava procurando ali. O primeiro a sair na sua busca seria o que você estava, né, ali fazendo aquele trabalho de pesquisa. Porque sai muita coisa que não tem nada a ver com o que você está pensando. Então, melhorou muito já, mas ainda assim sai coisa que não precisa, né? Às vezes é perigoso pesquisar no Google. Nunca procure boneca por imagens. Só digo isso. É aquela coisa, né? Quando você fala cabo, parece um monte de tipo de cabo. Então, o cara não sabe se é um cabo de computador. Então, ainda a web semântica está... Até hoje, né, nós estamos falando aí de mais de 10 anos e ainda continua sendo procurada, né, sendo desenvolvida, mas cada vez melhor, né? Aí você tem o fenômeno aí do Alexa, né, por exemplo. Então, você vê que evoluiu muito hoje o que é reconhecimento de busca, né? Se alguém estivesse ouvindo agora no alto-falante, quando ele falou Alexa... Parou algumas vezes agora. Alô? Fala, mano, beleza? Qual é a aspira? Diga aí. Cara, preciso de uma ajuda tua urgente. O chefe mandou eu descer aqui no porão pra pegar uns discos e eu não acho nada. Disco no porão? Eita. Pra você ver, cara, revirei tudo e não achei nada. A única coisa que eu vi aqui foi algum maluco que imprimiu uma porrada de botão salvar na impressora 3D, cara. Uma loucura. Tem que ver isso.
Claudinei, e conta pra gente aí, nessa jornada de tanto tempo noticiando a TI, já teve alguns causos? Vamos partir para os causos engraçados aí, ou causos interessantes que você tem que contar pra gente. Olha, efetivamente, assim, causa engraçado não tem. Tem algumas coisas engraçadas, mas enfim, não sei se é muito engraçado, mas, por exemplo, quando existia a reserva de mercado, existia uma feira que chamava Feira do Sucesso, que vinha, os militares vinham visitar aqui para abrir a feira, né? E quem dominava naquela época era o pessoal do SNI, que dominavam, né, que comandavam as políticas de reserva de mercado, né? E tinha um general que fazia, que era o principal general do exército, que era o chefe de todos, né? Ele que abria essa feira. Só que os jornalistas tinham muito medo de chegar perto dele para entrevistá-lo, né? Então, só que eu sempre tive um corpinho razoavelmente grande, então o que eu fazia? Eu parava na frente dele e conforme eu parava, todos os jornalistas iam lá e corriam para entrevistá-lo, porque as pessoas não chegavam perto do general. Então, essas coisas assim são engraçadas, né? Porque é outro ponto de usavam de escudo humano, é isso? É escudo humano. Então, é outro ponto de vista do que é escrever sobre tecnologia, entendeu? Tecnologia hoje, as pessoas fazem busca no Google e é a cópia da cópia da cópia, ninguém sabe nem mais a origem do que publicou. Então, era uma época mais romântica, onde, obviamente, as notícias para você conseguir era bastante difícil, né? Conseguir furos de reportagem, essas coisas, você tinha que cultivar muitas fontes. Então, eu sempre tive esse bom relacionamento com o mercado, com os empresários. Então, eu falo assim, as notícias, de certa forma, corriam para mim, porque as pessoas me ligavam para passar. Então, isso é uma coisa que hoje, na internet, é um pouco mais difícil você criar esse relacionamento, né? Porque hoje também é um mercado que tem a participação de muitas assessorias de imprensa. Naquela época não tinha tanta assessoria de imprensa, né? Quase nenhuma. Então, não tinha ninguém que te ajudasse a garimpar a notícia, que te oferecesse a notícia. Então, você só podia contar mesmo com as pessoas que você se relacionavam para poder obter informação do que estava acontecendo, né? E como não tinha, igual você comentou, que hoje em dia acaba tendo cópia da cópia, né? Porque o pessoal vai lá, Google, e ninguém sabe de onde é a origem, que realmente noticiou aquilo, devia ser bem mais difícil achar notícia, né? Você tinha que literalmente correr atrás dela, senão... Naquela época era como é que o que se destacava era que quem tinha uma boa agenda de contatos, né? Não era a agenda do Windows, não. A agenda que tinha lá o caderninho, então era muito importante, né? Mas hoje, como eu te falei, a quantidade de informação que se publica e você não sabe a origem, porque o pessoal assina release, né? Eu vejo coisas que eu considero absurdo. O cara publica o release como assinado por ele, como se fosse dele, né? E a gente sabe que é um release, e isso é uma prática comum. Então, é uma coisa que mudou muito, né? Então, hoje por isso que é importante você ter credibilidade na publicação, e nem no caso da TI Insider. A gente, obviamente, pode errar, mas efetivamente tem gente ali que conhece, que está vendo que o que está sendo publicado tem relevância, né? Obviamente as coisas podem acontecer o errado, mas você sabe que pelo menos alguma coisa ali está checado, né? Não é uma coisa que como é que se diz? Copia, corta e cola, né? Por mais surreal que seja. Não é aquele clipe, né? Exato. Eu agora há pouco estava olhando lá no Saúde Digital News a notícia do TikTok. Enquanto vários países estão tentando aí, considerando banir o negócio, a Fiocruz e o Butantan estão se unindo à ONU e tal para fazer propaganda no TikTok da vacinação. É um negócio surreal pra caramba. Você toma vacina e faz uma dancinha? Se você não pode contra, una-se a ele. É isso aí, porque o TikTok também foi uma coisa explosiva, né? O crescimento absurdo, né? Tá aí o MC Fiote cantando Vem com Bumbum Tantan, gravando clipe dentro do Butantan. Esse é o Brasil, né? E é Brasil, cara. É surreal demais, cara. Tá acontecendo, é oficial, entendeu?
Muito bem, cara. Muita história boa, muito caminho em TI. Claudinei, que já trabalhou até de escudo humano na área de TI. Claudinei, deixa pra gente as tuas considerações finais, cara. Olha, eu quero agradecer o convite de participar no podcast de você, né? Eu estou esperando aqui a xícara e o pó de café em casa. Eu falo, a sua audiência também pode reclamar e pedir também a sua. É isso aí. Ainda teremos uma lojinha algum dia. Mas eu acho que foi muito legal participar, porque acho que é bom sempre relembrar e, obviamente, as pessoas conhecerem que tecnologia de informação tem uma história já no Brasil, né? Tem uma importância fundamental hoje que na sociedade, como eu falei no caso do uso na área de saúde, né? E efetivamente a ideia é que a gente possa ser um canal de comunicação e leve informação de qualidade, que permita que o profissional se informe sobre o que está acontecendo de mais recente, sobre como usar as tecnologias, né, na gestão, na produtividade, nas tendências. Então, a nossa proposta é ser um canal de comunicação para o mercado profissional, né? As pessoas podem acessar o site www.teninsight.com.br. Tem uma newsletter gratuita para se cadastrar. Então, nós trabalhamos, obviamente, de segunda a sexta no horário comercial, porque as pessoas leem nossa publicação no trabalho, né? E ali você, com um e-mail que você recebe na sua caixa postal, tem ali 8, 10, 12, 15 notícias que você está bem informado, tem artigos de opinião de profissionais relevantes, e você pode ver lá também toda a nossa grade de eventos que a gente vai promover aí nesse finalzinho do segundo trimestre e o segundo semestre inteiro. Então, temas lá focados na área de RPA, que é outra tecnologia importante, que é automação de processos. Temos até, como eu falei, saúde digital. Temos na área de proteção de dados, data protection. Temos o evento Cloud Evolution, que vai falar todo esse ambiente de gestão das nuvens. Cybersecurity, que é um tema do dia para todas as empresas e profissionais, porque você tem que ter segurança desde a informação que você tem no seu próprio celular, como efetivamente na base de dados das empresas. E vamos encerrar o ano com um evento sobre o que a gente chama de Workplace Management, que é justamente mostrar como está sendo desenvolvido esse novo ambiente de trabalho, como é que o mercado de profissional está se comportando em função das consequências da pandemia, como você levar a tecnologia com segurança, com manter a saúde dos profissionais, com soluções inovadoras. Então, é sempre um conteúdo muito focado nas necessidades do profissional, da necessidade do mercado. Então, lá no site da Teninside tem lá a nossa grade de eventos, que vocês podem se inscrever para participar, e se inscreverem na nossa newsletter gratuita para estar bem informado, tanto na Teninside como no Saúde Digital News. Nós vamos deixar todos os links do Claudinei para o pessoal aqui na descrição, então se você quiser é só clicar ali na descrição. Vamos deixar da agenda, que é muito importante, muito interessante. Eu estava vendo a agenda aqui, já vamos me inscrever em algum evento. Então vocês vão lá, se liga que vocês vão ficar bem informados aí do que está acontecendo na TI de mais relevante. Claudinei, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar com uma parte da história viva da tecnologia no Brasil, que testemunhou aí, noticiou de perto os acontecimentos que mudaram a história da TI, como a gente vê hoje, né? Que o pessoal que está chegando agora não imagina que tem tudo isso aí para trás, antes da internet, vamos dizer assim, quando era tudo mato ainda. Muitíssimo obrigado, viu? E pode deixar, quando a gente for fazer as lendas da TI, você vai ser convidado. Que a gente ainda vai fazer um podcast. Aí. Vai fazer um pessoal da velha guarda. É isso aí. Obrigado pelo convite, eu gostei muito. Esperamos aí participar de uma próxima. Valeu. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br